Eu ia perguntar a respeito dos livros apócrifos, que é um dos meus assuntos favoritos, né? Que todo pastor ou pessoa que já estuda teologia eu sempre pergunto, né? O que são os livros apócrifos e por que eles foram retirados da Bíblia? Ok. Bom, para responder essa pergunta, eu preciso me ater a um detalhe importante. A Bíblia, ela foi escrita numa faixa de tempo de 1.600 anos, entre os primeiros textos escritos do Antigo Testamento e, já no primeiro século da era cristã, os últimos do Novo Testamento a serem escritos. Só que elas eram separadamente cartas, pergaminhos, textos separados. Então você tinha lá, por exemplo, o livro do profeta Isaías. Você vai até encontrar Jesus em um determinado momento em uma sinagoga que foi convidado para ler e deram a ele o livro do profeta Isaías. Então, ou seja, eram livros separados. Só a partir do quarto século ou a partir dos concílios que vai começar a decidir-se agrupar isso em um compilado como nós vemos hoje, um livro onde tenha todos os textos escritos. Este grupo de pessoas, de estudiosos da época, eles começaram a fazer uma pré-seleção. O que vai entrar e o que não vai entrar. Qual o propósito principal? O propósito é termos um livro que retrate Deus e que seja inspirado por ele, por Deus. Agora, é lógico, passa pelas mãos dos homens, dos profetas, a qual Deus estabelecia. Então, a partir deste momento, começou-se a observar o seguinte. Tem um período chamado de período interbíblico, que teologicamente há umas divergências de data, mas estão aí 430, 450 anos, que é uma faixa de tempo que Deus não falou ou não há registro que Deus tenha falado com ninguém. Deus se guardou em silêncio, né, por um período de tempo. E alguém pode te dizer, mas como Deus pode guardar silêncio? Bom, a própria Bíblia diz que os inteligentes, eles ouvem mais do que falam, não é? Uhum. Então, Deus se guardou em silêncio ali por esse período. E os textos foram continuando sendo escritos. Muitos livros foram sendo escritos, assim como nos dias atuais, muitos livros são escritos. E aí, nesse momento, estes estudiosos entenderam que os livros que estavam escritos dentro dessa faixa de tempo, eles não deveriam entrar por considerar ser livros que não tinham a inspiração divina. E aí deu-se origem a dois cânon. O cânon chamado de cânon católico e o cânon evangélico. Você tem lá, se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar 72 livros. Se você pegar uma Bíblia de orientação evangélica, você vai ter 66 livros. São 7 livros a menos. E, claro, há alguns acrescidos de alguns capítulos de alguns livros também. Por quê que uma Bíblia aceitou a entrada destes e porque outra removeu? Por conta de que o contexto é histórico. Então, a Bíblia considerada católica, eles perceberam que os livros eram essenciais para a continuidade da história do povo de Israel. São livros exclusivos com a história do povo de Israel. Entra no cânon e entrou. Os evangélicos consideraram o seguinte: não tem inspiração divina, está dentro dessa faixa de frequência, não vai entrar. Detalhe, quando você vai fazer teologia acadêmica, que é diferente dessas teologias de curso livre que você encontra, que são de igrejas, quando você vai para uma USP, você vai fazer teologia acadêmica, você vai ser obrigado a ser apresentado a esses livros que você vai estudar. Agora, eu vou te falar o meu posicionamento com relação a essa questão do cânon e dos apócrifos. Então, o que é livro apócrifo? É aquele livro considerado sem inspiração divina, ok? Escrito pelo homem. Isso. Tem contexto histórico? Tem. Tem apoio de historiadores? Na maioria deles tem apoio dos historiadores, seja ele Joséfo ou Eusébio de Cesareia, você tem apoio dos historiadores. Agora, no meu conceito é o seguinte: Paulo, ele disse uma frase fantástica, diz assim, observa tudo e retém o que é bom. Então isso também para os livros, eu preciso ler de tudo, eu preciso ler tudo. Então tem lá os Vedas, por exemplo, que hoje talvez sejam as literaturas mais antigas que tenha. Se eu tenho acesso, eu tenho que ler, eu tenho que entender o que isso está falando, porque eu vou extrair de lá coisas boas para aquilo que eu preciso. Então, vou dar um exemplo clássico. O livro de Enoque, o apócrifo livro de Enoque. Que é a pergunta do Estância Imóveis que está aqui com a gente, falando sobre o livro de Enoque. Pode falar.